E como que foi a sua primeira experiência? Dá pra contar pra gente? Claro, assim, a minha primeira experiência foi muito, para mim foi muito engraçada, porque eu tentei fingir que eu tinha experiência, só que o cliente, ele também era experiente em puteiro, então, tipo, eu não consegui disfarçar. Ele na hora, assim, tipo, em 10 minutos que a gente tava no quarto, ele falou, você tá começando hoje, né? E eu, como que você sabe? Ele falou, tá na sua cara, né? Que você não tem experiência nenhuma. Você lembra o que você Você quer. sentiu? Nossa, eu sentia. Eu sentia muito medo, muito frio na barriga. E ao mesmo tempo, era aquela coisa de adolescente de, nossa, eu tô aqui vivendo a minha vida, eu tô buscando minha independência, meu dinheiro. E é isso que eu quero, assim, de. Eu acho que fazer um. Foi a primeira vez que na minha vida que eu fiz sexo com um estranho, né? Com quem eu nunca tinha visto na minha vida antes. E isso trouxe também muita adrenalina, assim, de, nossa, eu não sei quem ele é, mas eu vou fazer sexo com ele. Então foi uma mistura de sentimentos muito grande, assim. E ele acabou me dando alguns conselhos, tal. Ele percebeu que eu era menor de idade, inclusive, eu tinha mentido pra ele da minha idade. Ele falou: não, você tem menos de 18 anos, tenho certeza. Aí eu falei pra ele: eu tenho 17 ainda. Aí. Aí ele me deu algumas lições de moral, mas quis comer, né? Depois é bem coisa de homem hétero, né? Hétero Vai, top, aponta né? o dedo, mas eu vou te comer. Ah, E aí ele falou: não, volta pra sua casa, depois de me comer. Volta pra sua casa, dos seus pais, seu lugar não é aqui, tal. E E ele foi assim, eu até brinquei no meu livro, no Severino Escorpião primeiro, que eu dei o apelido pra ele de cliente ginecologista. Porque ele ficava enfiando o dedo em mim, cheirando. Ele começou a me analisar. E aí, porque a gente sempre deu, eu e as meninas, assim, na época, a gente sempre deu apelidos pra clientes, desses fixos, né, assim, que sempre iam na casa. E aí, e ele era um cliente que ele já frequentava lá já há um tempo. E ele fazia isso com todas. Então, ele era queria ser ginecologista com todas. Então, ele fazia as mesmas atitudes com todas, que depois eu fiquei sabendo, de ficar enfiando o dedo, cheirando, e analisando, e que loucura. perguntando, e dando lição de moral, porque ninguém era pra estar lá, mas ele, né, ele favorecia todas, né, a estarem lá. E teve, assim, depois dele, teve muitos clientes que. E esse foi meu primeiro cliente, minha primeira experiência, assim, esse daí que me deu lições de moral. E aí depois foi ficando mais fácil pra você. Você foi vendo que. Foi. Foi ficando mais fácil, foi. Chegou num ponto que eu me questionei: é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Foi quando eu tentei voltar pra casa dos meus pais. E aí, na época, era orelhão com cartão ainda. E fui num orelhão. Liguei pra casa dos meus pais, minha mãe me atendeu. Isso Eles já foi. sabiam onde você Já estava? sabiam. Já Como que eles sabiam. descobriram? Porque eu deixei anotações no meu quarto. Eu sempre fui muito escrever. E eu tinha um caderno que eu anotava muitas coisas, né? Que era tipo uma agenda pra mim. E eu deixei o jornal também com os anúncios. Porque no dia que eu fugi de casa, eu acordei com o pensamento: é agora ou nunca. É hoje ou nunca. Eu preciso fugir. E, e eu peguei a mochila, que eu ia pra escola, porque, tipo, eu também não podia fugir de casa com uma mala de viagem. Eu tinha que disfarçar, né? Porque minha mãe ia ver que eu tava saindo de casa pra ir pra escola. Então, o que eu tinha era uma mochila pra colocar minhas coisas. A minha maior preocupação foi com o meu RG, porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar, meu pai falar
que se a gente morre por SRG, a gente é enterrado como indigente. E eu não queria isso pra mim. Eu falei, não, RG, se eu for morta, eu preciso, né, ter um RG pra me identificarem. Então, a primeira coisa que eu peguei, que eu enfiei na mochila foi o RG. Foi RG. Primeira coisa. Aí eu coloquei umas peças íntimas, umas calcinhas, umas roupinhas que eu achei que dá pra sensualizar, né, ali no puteiro e tal. E foi. E aí o fichário, né? O fichário. Detalhe. Eu tenho até hoje o fichário, a mochila que eu fugi de casa e a roupa que eu fugi de casa. Eu guardo tudo isso. Eu não consegui me desapegar. Porque faz parte de uma história. E fui embora. Então, eu deixei pra trás a minha história ali com os meus pais. E quando eu liguei pra minha mãe, pra ela. E eu não peguei esse caderno. Eu esqueci totalmente. A prova do crime, né? Do crime. E aí, quando eu liguei pra minha mãe, ela falou: Raquel, eu e seu pai, nós lemos as suas anotações. A gente sabe onde você tá. Ela não entrou, não foi direta, né? Ela falou, mas a gente sabe o que você tá fazendo. Não adianta mentir pra gente. A gente sabe a gente só não sabe onde você está. Mas a gente sabe o que você tá fazendo. E aí ela falou, olha, seu pai não quer mais saber de você. Porque você sabe muito bem que esse caminho que você escolheu não tem como voltar pra nossa família. Não tem. E até a última vez que eu falei com meus pais, né? Meu pai ainda estava vivo, inclusive. Falei por telefone. A minha mãe também. A minha mãe foi muito direta. Ela falou, Raquel, esquece da gente. Você escolheu um caminho que não tem volta, não tem. Não tem como reconquistar a gente. A gente nunca vai conseguir aceitar essa situação de você ter abandonado a gente para se prostituir. A gente nunca vai aceitar. Então, continue seguindo o seu caminho. E a gente tá aqui. E aí, acho que 2 anos depois, meu pai morreu. Então, pra mim, assim, foi esse desfecho, assim, de família, ao mesmo tempo que foi uma luta muito grande durante uma época, quando meu pai morreu, pra mim foi o fim. E me trouxe um alívio, de certa maneira, assim. É até estranho pensar, né, sobre isso, assim. Mas quando ele morreu, eu falei, bom, acabou. A minha parte Não era ali com a culpa minha sua família também. acabou, né? Então ele não me aceitou, agora a gente se resolve espiritualmente, Espiritualmente, né? A gente se resolve.